pessoal, tudo bem? Eu sou Amir Kellner, coordenador de cirurgia geral no Grupo Eu, médico residente, e vamos continuar aí o nosso projeto fazendo discussão de assunto baseado em questões. Hoje eu queria discutir com vocês neoplasia gástrica, basicamente o adenocarcinoma. Então vamos lá, se liga aqui comigo e vamos começar a discutir algumas coisinhas sobre câncer de estômago. Faz o seguinte, pausa teu vídeo, olha essa questão aí do Sérgio Maranhão e eu volto já para discutir ela contigo. Pessoal, quando a gente fala aí de câncer gástrico, a gente precisa entender a importância dele por causa disso aqui, ó. O câncer gástrico está entre os 10 principais tumores mais incidentes e letais no mundo, não sendo diferente essas taxas aqui no Brasil. É um tumor que tem uma altíssima incidência associada a uma grande letalidade. Quando a gente fala de câncer de estômago, 3 principais subtipos histopatológicos devem vir à nossa mente. O adenocarcinoma, principal tipo, responsável por mais de 90% aí das neoplasias gástricas. Depois nós temos o linfoma e, por último, o giste. E, galera, deixa eu te dizer, o homem é mais acometido do que a mulher nesse tipo de neoplasia, numa proporção em torno aí de 3 homens envolvidos para cada 2 mulheres envolvidas. As questões, quando vão cobrar neoplasia de estômago, elas costumam cobrar 2 grandes coisas. Primeiro, classificação. Então, classificação endoscópica, classificação microscópica, classificação de câncer gástrico precoce. E também eles costumam cobrar a conduta diante de determinados tipos de neoplasia. Então, é isso que a gente vai discutir aqui, grande parte do tempo, vocês vão ver comigo. A gente tem notado que o câncer gástrico ele tem assumido uma posição no estômago cada vez mais proximal. Antigamente nós tínhamos neoplasias muito distais, localizadas ali na região antropilórica, e a gente está vendo uma proximalização, digamos assim, da localização desses tumores ao longo do nosso estômago. E tem uma classificação muito cobrada nas provas de residência, que é a classificação de Lauren. A classificação de Lauren subdivide o adenocarcinoma em 2 principais grandes grupos, o subtipo intestinal e o subtipo difuso, com características bem próprias de cada um desses tipos de neoplasia. Quando a gente fala do subtipo intestinal de Lauren, a gente está falando de um tumor bem diferenciado. A gente está falando de um padrão muito mais comum, muito mais prevalente do que o subtipo difuso. E lembra o que eu te disse, ele tem um padrão aí bem diferenciado. Ou seja, quando você vai para o microscópio, você vê que as células elas formam um padrão glandular naquela neoplasia. Os homens são mais afetados do que as mulheres nesse subtipo. A disseminação é basicamente hematogênica e pessoas idosas são acometidas com mais frequência. Galera, entre esses 2 subtipos, se liga, o subtipo intestinal, ele tem um melhor prognóstico do que o subtipo difuso. Quando a gente for falar agora no subtipo difuso, a gente tem que lembrar que é um tumor indiferenciado. É um tumor que na microscopia nós percebemos ali a formação de células em anel de Sinetti. E é um tumor que acomete pacientes mais jovens. A sua disseminação basicamente é linfática, tem uma grande relação com o grupo sanguíneo A e eles encerram um pior prognóstico quando comparados ao subtipo intestinal. E fatores de risco. A prova adora cobrar fatores de risco relacionados ao câncer gástrico, relacionados ao adenocarcinoma gástrico. E aí eu trouxe aqui alguns fatores de risco que a gente pode conversar. Alimentos em conserva são um grande fator de risco, muito conhecido e muito cobrado em provas de residência. A doença de Menetrier também tem aí o seu componente. O tabagismo entra como fator de risco e a presença de pólipos adenomatosos também conferem um maior risco do desenvolvimento dessa neoplasia. Pacientes que têm familiares acometidos por essa neoplasia têm mais risco de desenvolvê-las. O H. pylori e pacientes que fazem aí gastrite atrófica pelo H. pylori também estão sob um maior risco. Pacientes que foram submetidos a cirurgias gástricas prévias, como gastrectomias parciais, e o sexo masculino são, sem sombra de dúvida, os fatores de risco que a prova vai cobrar aí da gente. Quer ver? Olha aí, questão do Sérgio Maranhão, questão recente, falando o seguinte, é fator de risco associado a um risco aumentado de adenocarcinoma gástrico, exceto operação gástrica prévia. Sim, pessoal, gastrectomias prévias encerram maior risco de desenvolvimento de câncer gástrico. Sexo masculino, sim, sexo masculino tem maior relação em comparação ao sexo feminino. Pólipos adenomatosos, sim, pólipos adenomatosos podem sofrer aquela degeneração de adenoma, adenocarcinoma e tem, sim, maior risco de malignizar.
Consumo de vegetais crus ou infecção pelo H. pylori? Sem sombra de dúvidas, quem encerra o maior risco é a infecção pelo H. pylori, pessoal. O consumo de vegetais crus não é fator de risco para desenvolvimento de câncer gástrico. Pelo contrário, parece aí ser um fator protetor, uma dieta rica, tá, na ingesta de vegetais. Dando sequência, vamos lá, mais uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Lembra que eu te falei, as bancas adoram cobrar classificação de câncer gástrico. Câncer gástrico precoce, classificação macroscópica endoscópica de Borman, classificação de Lauren. E aqui está a classificação de Borman. A classificação de Borman é uma classificação macroscópica. É uma classe macroscópica. É uma classificação feita através da endoscopia digestiva alta. E o que é que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar 4 subtipos. Nós temos o subtipo 1, em que nós temos a lesão vegetante ou polipoide. Nós temos o subtipo 2 de Borman, em que nós temos um tumor ulcerado com bordos elevados. No Borman tipo 3, nós temos um tumor úlcero infiltrativo. Veja aí que a parede gástrica ela começa a se infiltrar por essa neoplasia. E no subtipo 4, nós temos um tumor infiltrativo. Esse tipo de lesão aqui, a gente costuma chamar de linite plástica. E eu vou te dizer por que linite plástica. Porque esse tumor, ele tem uma capacidade de infiltração tão grande que quando você endoscopar o seu paciente, ele não consegue mais distender. Esse estômago, ele perde a capacidade, ou pelo menos localmente, de distender, haja vista a infiltração pela parede do estômago. Então vamos lá. Questão da Unicisal 2019. Falava de estadiamento morfológico, endoscópico, macroscópico do estômago. E ele perguntava quem era o Borman 4. Ele dizia que na letra A era um tumor ulcerado. O tumor ulcerado, pessoal, é um Borman 2, né? Que a gente tem ali um tumor ulcerado com bordos elevados. Ou então um tumor úlcero infiltrativo, mas não é o Borman 4. Infiltrativo local depende, pode ser um subtipo 3 ou um subtipo 4. Na letra C, ele fala aí de infiltrativo difuso. Aí sim, já que ele está falando de difuso, vai me lembrar mais o Borman 4, vai me lembrar mais a linite plástica. No D, ele fala de escavado. Escavado pode ser um tumor ulcerado, não diz muita coisa. E na letra E, ele diz ulcerado e infiltrativo local. Eu acredito que ele esteja se referindo ao subtipo 3 aí da classificação de Borman. A resposta para essa questão claramente é a alternativa C. Mais uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Questão muito interessante da UERJ 2021, em que ela vai misturar aí 2 classificações. Ele vai pedir classificação de Borman e classificação de Lauren. Vamos ver o que é que o enunciado trazia. Uma mulher de 42 anos fazia endoscopia para investigação de plenitude pós-prandial e perda de peso. 20% do seu peso em 3 meses. Galera, vê. 42 anos, né, já tem uma idadezinha aí mais limítrofe, tem uma plenitude pós-prandial com um fator de alarme gigante, uma perda de peso, sem medidas dietéticas. O que é que eu tenho que fazer para investigar essa síndrome dispéptica? Sem sombra de dúvida, endoscopia digestiva alta. O exame evidencia uma lesão ulcerosa Borman 3. Então, nós temos um Borman 3 pré-pilórica em pequena curvatura, 10 centímetros depois da junção esôfago-gástrica. O histopatológico mostra aí, ó, anel de Sinete, subtipo difuso de Lauren. Agora vamos lembrar, o Borman 3, o Borman 1 é aquele tumor polipoide, o Borman 2 é aquele tumor ulcerado com bordas elevados, o Borman 3 é aquele tumor úlcero infiltrativo e o Borman 4 é a linite plástica. Então aqui o 3 é um úlcero infiltrativo. Úlcero infiltrativo. E célula de anel de Sinete é o subtipo difuso. Melhor resposta para essa questão, sem sombra de dúvidas, é a alternativa D. Dando sequência, mais uma classificação. A classificação aí, ó, de câncer gástrico precoce. É uma classificação proposta pela Sociedade Japonesa de Câncer Gástrico, que me diz que o câncer gástrico precoce é aquele tumor que invade mucosa e submucosa, independente da presença de linfonodo. Então, o tumor que invade mucosa e, no máximo, submucosa, independente do status linfonodal, é um tumor que a gente chama de câncer gástrico precoce. Por que o câncer gástrico precoce é interessante de a gente citá-lo?
Porque alguns pacientes portadores desse tipo de neoplasia podem ser submetidos à terapia curativa endoscópica. Peraí, Ami. Você está me dizendo que um câncer gástrico pode ser curado com endoscopia? Sim, pode. O tratamento padrão continua sendo a gastrectomia com linfadenectomia. Falo contigo daqui a pouco. Mas alguns pacientes, principalmente pacientes aí de risco elevado para cirurgia, podem ser submetidos à endoscopia e curados através desse método diagnóstico e de tratamento. Mas não são todos os pacientes que têm câncer gástrico precoce que vão se beneficiar da terapia endoscópica. Para a gente fazer terapia endoscópica, ele precisa respeitar esses critérios. Eles precisam estar limitados à mucosa, eles não podem ser ulcerados, tem que ser menores que 2 centímetros, sem invasão linfática e eles devem ter um padrão bem diferenciado, tá? Tumores devem ser bem diferenciados. Se o tumor for indiferenciado, você deve partir para a gastrectomia, você não deve dar a chance de fazer o tratamento endoscópico. E aí, questãozinha, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, vamos falar da clínica agora do paciente com câncer gástrico. O câncer gástrico, nesses estadios iniciais, ele é completamente assintomático. Quando o paciente começar a apresentar sintomas, provavelmente a gente está diante de uma neoplasia um pouco mais avançada, eventualmente até incurável. Os sintomas mais comuns que a prova vai trazer para a gente são a síndrome dispéptica inespecífica associada a fatores de alarme, como sinais de alarme, como perda de peso, sangramento no trato gastrointestinal, massa palpável, linfonodo, megalia, sangramento pelo trato gastrointestinal. Então fica ligado que isso fala muito a favor de neoplasia. Epigastralgia, náusea e melena também fazem parte aí do rol de sinais e sintomas que um paciente com neoplasia gástrica pode apresentar. E no exame físico? No exame físico nós vamos ter alguns achados que, apesar de não serem exclusivos do câncer gástrico, na nossa prova fala muito a favor desse tipo de neoplasia. É o linfonodo de Virchow. Pessoal, o linfonodo de Virchow é uma linfonodomegalia supraclavicular, normalmente, na nossa prova, secundária a um câncer de estômago. Linfonodo da irmã Maria José é uma linfonodomegalia periumbilical, que denota, na nossa prova, um câncer gástrico. Prateleira de Blammer, você vai fazer um toque retal no paciente e você vai notar que o fundo de saco de Douglas está preenchido por uma massa endurecida. Isso fala a favor de neoplasia gástrica, metástase à distância. E o tumor de Krukenberg, vou te explicar. Nós temos ali o estômago e uma célula cancerígena cai no peritônio do paciente. Ela está ali passeando pelo peritônio do paciente e ela vai encontrar os ovários da nossa paciente. Imagina, o ovário é muito vascularizado, é muito irrigado, é tudo que aquele câncer quer. Ele vai se alojar no ovário, que tem uma grande vascularização, e ele vai fazer uma grande massa ovariana. Essa massa ovariana, normalmente secundária a um câncer gástrico, a gente chama de tumor de Krukenberg. Tá aí a questão. 58 anos, retorna à unidade básica de saúde com resultado de ultrassom pélvica, solicitada por um quadro de dor abdominal há 20 dias e emagrecimento de 10 quilos em 3 meses. Então, nós temos aí dor abdominal e perda de 10 quilos em 3 meses. Vamos ver o que a Unicamp quer da gente. Na ultrassom, temos uma massa em ovário esquerdo e ascite. Veja, essa paciente já saiu aí da faixa de risco, né, da idade clássica de neoplasia de ovário. Exame físico no dia do retorno. Linfonodos endurecidos nas regiões supraclavicular e axila esquerda. Esse da axila esquerda, essa linfonodomegalia axilar, nós chamamos de linfonodo de Irish. Linfonodo de Irish. No toque retal, nodulações endurecidas, comprimida ampola retal. Então, nós temos um Virchow, nós temos um Irish e nós temos aí a prateleira de Blammer preenchida numa paciente com perda de peso. Que neoplasia é essa que essa paciente está apresentando? Claramente, ela tem todos os achados no exame físico de uma paciente que tem um câncer gástrico. Melhor resposta para a questão, sem sombra de dúvidas, é a alternativa D. E o diagnóstico, pessoal? Bom, o diagnóstico pode ser feito aí através do exame baritário, você vai suspeitar, mas em neoplasias mais avançadas. A gente sabe que o melhor método para diagnosticar o câncer de estômago, que vai ter uma acurácia de quase 100%, é a endoscopia digestiva alta associada a múltiplas biópsias de lesão suspeita.
É um método praticamente infalível em que você não vai deixar passar nenhum tipo aí, nenhuma neoplasia que você se deparar. E como é que nós vamos estadiar? Bom, nós devemos lançar mão de vários métodos para fazer o estadiamento do câncer gástrico, e eu trouxe aqui os principais deles que as provas costumam cobrar da gente. No exame físico, nós podemos ter aqueles achados todos que eu mostrei para vocês. O ultrassom endoscópico, presta atenção, é um exame muito cobrado nas bancas de residência médica, principalmente por ele ser atualmente o melhor método para fazer a avaliação do status T e do status N, ou seja, a invasão do tumor e também a biópsia de linfonodos ali suspeitos. A tomografia de abdômen e a tomografia de tórax são muito importantes para a gente avaliar metástase à distância, para a gente avaliar a invasão de estruturas adjacentes. Linfonodomegalias também podem ser avaliadas através desses métodos. E a videolaparoscopia, guarda isso, deve ser feita de rotina. Não para operar o paciente, mas para fazer o estadiamento. A gente deve fazer a videolaparoscopia para ver a presença de implantes peritoneais, a presença de lesões em borda hepática, que pode passar despercebida pela tomografia. Então se liga, a videolaparoscopia faz parte dos exames de estadiamento do câncer de estômago. Vamos lá, uma questãozinha da ABC de São Paulo 2020. Pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, aí vem a grande pergunta. Como curar câncer de estômago? E eu vou te dizer. A única maneira capaz de curar o câncer de estômago é ressecando ele. Então, ou nós vamos fazer gastrectomias, ou nós vamos fazer ali métodos endoscópicos para o câncer gástrico precoce, aqueles subtipos que a gente discutiu em slides anteriores. As cirurgias possíveis para curar o câncer gástrico são classicamente uma gastrectomia com reconstrução a BIL-ROT2, uma gastrectomia subtotal ou uma gastrectomia total com esofagectomia distal. E eu vou te dizer, nas nossas provas, toda vez que nós estivermos diante de tumores indiferenciados, nós devemos dar prioridade à gastrectomia total. Falou de tumor indiferenciado, seu vínculo deve ser medular com gastrectomia total. E a linfadenectomia? A linfadenectomia faz parte da gastrectomia e deve ser associada. Nós temos três principais tipos de linfadenectomia: a D1, D2 ou D3. Elas têm a ver com as cadeias linfonodais que vão ser ressecadas. Nós vemos ali um ramo arterial, fazemos a ressecção do que está ao redor daquela artéria e é nisso em que consiste, uma linfadenectomia. A linfadenectomia padrão cobrada nas provas de residência aqui no Brasil é a linfadenectomia AD2. Então, se uma prova lhe perguntar a melhor cirurgia, você vai indicar uma gastrectomia associada a uma linfadenectomia AD2. E os esquemas de quimioterapia? Existem vários esquemas que podem ser propostos. Nós temos o esquema FLOT4, em que são feitos 4 ciclos pré-operatórios de neoadjuvância, seguido de cirurgia, seguido de 4 ciclos de quimioterapia adjuvante. Temos o esquema MEDIC, em que nós fazemos ali um esquema também com 3 ciclos de neoadjuvância, partimos para a cirurgia e completamos o ciclo com 3 quimioterapias adjuvante. E nós temos também o esquema Classic, em que nós fazemos gastrectomia e depois partimos para quimioterapia adjuvante. Se liga que as provas mais modernas podem cobrar o trastuzumab para os pacientes que têm mutação no CRBB2. Se ele tiver alteração no CRBB2, a prova pode cobrar a indicação do trastuzumab como sendo aí mais um armamento que a gente tem contra a neoplasia gástrica. E aí, mais uma questãozinha para a gente encerrar. A questão do ABC de São Paulo trazia um paciente de 70 anos, hipertenso controlado, com adenocarcinoma gástrico, células em anel de Sinete. Ou seja, isso é um subtipo difuso de Lauren. De 1.4, sem ulceração, na grande curvatura, estadiado por ecoendoscopia como restrito à mucosa. Aí o desavisado diz, oxente, ele tem 1.4, não é ulcerado. Restrito à mucosa, o que é que eu vou fazer? Método endoscópico. Aí ele se ferra. Por que ele se ferra? Porque é um tumor em anel de Sinete.
ele tem que ser bem diferenciado e você sabe que o anel de Sinetti é mal diferenciado. Então, não é possível a gente fazer aí, tá, métodos endoscópicos. Na letra A, ele diz gastrectomia em cunha, com pesquisa de linfonodo de sentinela e linfadenectomia regional. Não existe indicação de pesquisa de linfonodo de sentinela e para um subtipo difuso, nós não devemos fazer gastrectomia em cunha. Fica o meu questionamento para essa questão, porque ele bota como gabarito gastrectomia subtotal com linfadenectomia AD2. A linfadenectomia AD2, sem sombra de dúvida, é o padrão para esse tipo de cirurgia, mas por ser um anel de Sinetti, seria melhor uma gastrectomia total. Diante das alternativas, sem sombra de dúvidas, a letra B é a que melhor responde. Mas fica o adendo que uma gastrectomia total para os pacientes com tumores mais agressivos, como é o tipo do anel de Sinetti, devem ser priorizada a gastrectomia total. Espero que vocês tenham aproveitado essa explicação. Deixa aqui o seu like e compartilhe o nosso canal. Um grande abraço a todos, a gente se encontra em breve.